E aí, gêmeos? Sejam bem-vindos à prevenção do mês de agosto. Espero que vocês estejam bem. Meu nome é Juliana, do canal Mundo Interior. E a gente vai ver, como sempre, as energias, os aconselhamentos. Depois, no fim da leitura, a gente vai abrir uma carta para a energia de amor, do Oráculo dos Anjos do Romance. E também tirar uma carta para o autocuidado, para o amor próprio. Algo que você precisa incluir na sua rotina, que vai ajudar, tá bom? Então vamos lá, gêmeos. Ai, gêmeos, vamos ver qual é a novidade, o que tem para acontecer em agosto para vocês, como é que tá a energia do mês, quais são as oportunidades, o que vocês devem correr, vamos ver, né? Sempre bom. Ó, pulou aqui, 2 de espadas, ó. 2 de espadas, a carta inicial e o conselho principal para vocês, melhor tipo de postura e de pensamento. Gêmeos, vocês são muito mentais e eu sinto que muita gente aí vem emprestando muito da sua capacidade mental para viver resolvendo questões dos outros, se envolvendo mentalmente com a questão dos outros. Mesmo que você não esteja lá de fato resolvendo, você fica pensando e analisando e recebendo muita informação de fora. Ah, é fulano que está com problema, é ciclano que está com outra questão, é o beltrano, é isso, é aquilo, é aquilo. Então eu vejo assim, muita gente usando a sua capacidade mental para si, sabe? Então, tirando assim a sua energia e tudo mais. E o 2 de espadas, ele fala assim, olha, para de se envolver, sabe, ó, porque tem um povo gralhando aqui, tá vendo? O povo aqui, ó, papapá na sua cabeça e tal. O que ela tá fazendo? Ela botou uma venda e ela tá ali, ó, não quero saber, não fala comigo, me deixa. Então, 2 de espadas é fazer uma boa cara de paisagem, de samambaia, sabe? Porque as pessoas estão muito acostumadas a falar alguma coisa e você já responder. Seja porque você deu a solução, que você já pensou em alguma coisa. Então, assim, use a sua capacidade mental com foco para você e deixe as pessoas resolverem os problemas delas, tá? Aqui tá muito forte essa energia assim. Lógico, você pode ajudar um amigo, alguém assim que realmente, né, esteja necessitado, você não precisa se fechar para o mundo, mas existe um excesso e esse excesso é preciso limpar, tá? Provavelmente porque você vai precisar do seu espaço mental para fazer alguma coisa importante em agosto, uma coisa importante para você, para a sua vida, para o seu crescimento, para o seu bem-estar, tá? O bloqueio é de copas, ó. Então, né, por amor, porque, ai, coitadinho do fulano, ai, a pessoa precisa de ajuda, ai, mas Ju, como é que eu vou dizer não? 2 de espadas também é sobre dizer não. Às vezes não diretamente, mas assim, ir se afastando aos poucos de um jeito que, por exemplo, a pessoa está sempre acostumada a ouvir uma resposta de você, uma solução de você. E aí você começa a fazer assim, ai, pois é, né? A pessoa vem com outro problema e você fala, aham, pois é. Ah, então tenho que resolver uma coisa aí, mais tarde a gente se fala. Então, fica uma coisa assim meio que fugindo da situação, saindo, definindo da situação, tem um pouco a ver com isso. E o As de Copas é o que está te impedindo hoje de ter essa atitude de preservação mental, que é, poxa, coitado do fulano, do ciclano, eu preciso ajudar, né? Então, fica com o coração ali meio mole e sente mal, ou uma culpa, ou até uma obrigação. Então, é o emocional não deixando você se preservar mentalmente, né? É o emocional te puxando a fazer coisas que você não quer, a dar atenção para assuntos que não te interessam, que não tem nada a ver com você. Isso não tem nada a ver com egoísmo, tá? Deixar a pessoa resolver o problema dela é natural, porque é a vida dela. Assim como você tem que resolver as suas questões, né? De novo, a gente ajuda, a gente é uma comunidade, as pessoas se ajudam, tá tudo certo. Mas uma coisa é uma ajuda pontual, uma coisa que outra ali. Outra é você viver em função de dar o seu espaço mental, o seu processador aí, a sua memória RAM, o seu HD, para questões de outras pessoas, né? Trabalho, e resolvendo conflitos e resolvendo problemas. Ó, lembra que eu falei? Sair de fininho. Na verdade, você já tá pensando nisso, né? Você já tá pensando, putz, como é que eu vou dar fuga? Como é que eu vou dar um jeito de sair dessa situação? Eu não vejo você de tão agindo assim, né? Tanto é que o conselho tá aqui reforçando algo que você já está pensando. Sim, saia de fininho. Sim, pare de dar satisfação. Sim, pare de ficar respondendo e resolvendo tudo o tempo inteiro. Guarde espaço mental, força e a sua racionalidade, a sua estratégia para você. Tá? Você já está pensando nisso, só não colocou em prática ainda, né? Talvez você esteja procurando uma confirmação e ela está aqui. Porque muitas vezes, quando a gente está pensando em agir como 7 de espadas, a gente fica se questionando: será que isso não é errado? Será que isso não é uma coisa feia, errada, incorreta? Sabe? Deixar as pessoas sair de fininho, fugir. Então a gente se questiona muito e fica nessa dúvida: será que eu devo? Será que não devo? Deve.
tá? Deve sim. O inconsciente, namorados invertido. As relações, as pessoas, às vezes quem está muito dependente da sua capacidade mental é o seu parceiro ou parceira, tá? Então é uma pessoa que está com muitos conflitos, muitas dúvidas, com muitas preocupações. Pode ser o parceiro, tá, gente? Parceira, mas pode ser uma outra pessoa, tá? Relacionamentos de uma forma geral. Amizades, família, trabalho, um tanto de coisa. Mas aqui, como saiu a carta dos namorados, tem um impulso um pouquinho mais para a questão de amor, né? Então, talvez é o seu parceiro que tá aí com um monte de questão. E eu sei que a vida de vocês, elas se misturam. E você vai pensar assim, poxa, Ju, também não dá para largar tudo para essa pessoa, porque a gente mora junto, ou a gente convive, a gente tem objetivos em comum. Sim, então aí que entra a tua sabedoria de saber dividir o que é uma questão sua e o que é uma questão da outra pessoa, porque a vida de vocês individual precisa acontecer independente do relacionamento. E outra, às vezes você já tá falando e repetindo, e dizendo, e desenhando, e refazendo, nanana, fazendo todo o plano por esta pessoa, mas não tá andando do mesmo jeito, ela vive em dúvida e sem fazer o movimento acontecer. Por isso que o coração tá aqui, ó, como quase como se eu sentisse uma obrigação de salvar, de resolver a vida dessa pessoa, sabe? De trazer respostas para essa pessoa. O que o geminiano e a geminiana devem deixar para trás em agosto, tarô? Que energia aí que tá no calcanhar que eles precisam deixar para trás? Vamos ver. Olha, vocês viram que essa carta tentou virar, eu embaralhei de novo, ela saiu. Ai, ai. Então, de novo, ó. Energia de ação. Vocês estão agindo e resolvendo e fazendo muita coisa, mas muita coisa, muita atividade. Aqui eu sinto um espaço de novo mental, super conturbado, super assim no extremo, assim no limite da capacidade. E tem que cuidar com isso, senão daqui a pouco você, sabe, aquele dá bug, né? Dá bug. Trava o sistema e aí é capaz de um dia você acordar muito com o pé esquerdo e mandar todo mundo para aquele lugar. Então, para evitar essa situação, 2 de espadas. Não olhe, não dê atenção, não se envolva com coisas negativas que não envolvem a sua vida. As pessoas são adultas e têm tanta capacidade quanto você de resolver as questões delas. Então pare de ficar pegando as pessoas pela mão. Pare de ser aquela pessoa palpa toda a obra o tempo inteiro. Fulano, preciso disso. Aí sai você correndo fazer. Fulano, preciso daquilo. Sai você correndo fazer. Ninguém se movimenta, ninguém faz nada e você está o tempo todo correndo para resolver o BO de todo mundo. De forma mental e às vezes física também, sabe? De ter que ir levantar para fazer, porque o Cavaleiro de Espadas é pura atividade. Atividade mental e ação. Atividade mental e ação. Ele pensa, ele faz, ele executa. Ele é muito executor. Então, deixa isso aqui para trás, tá? E não de uma forma geral, né? Mas nesses pontos específicos que eu tô falando, porque esse Cavaleiro de Espadas, ele é interessante na sua vida, de novo, nos seus projetos, nos seus objetivos, tá? Você está, às vezes, pensando em cortar relações com pessoas aqui. E se você está pensando nisso, e não é o teu parceiro amoroso, enfim, se você pensa em cortar relações com amizades, com pessoas da família e tudo mais, não corte diretamente, tá? Do tipo, que nem eu falei, chegar ao ponto de brigar e falar coisa. Não faça isso. Saia de fininho, tá? O 2 de espadas é aquela pessoa que faz cara de samambaia. Eu não sei, eu não vi, tô ocupado. Não bata de frente, não discuta, porque às vezes você pode ter vontade de falar tudo que você tá aí acumulado no seu coração. Não faça isso, tá? Por mais que você tenha razão, depois lá na frente 1000 coisas acontecem, a vida muda e não precisa, sabe? O ideal mesmo é você ir estabelecendo os limites com as suas ações. Ah, não posso agora, não consigo. Ah, tô com 1000 questões aqui no meu trabalho. Dá umas desculpas, dá uma fugida, sabe? 9 de copas invertido, ó, o tanto de realização sua que tá ficando de lado, ó, 9 de copas invertido, 9 de copas invertido. Eu sinto com essa carta assim, os seus planos, os seus desejos, as suas grandes realizações ficando sempre em segundo plano. Cara, eu tô sempre correndo atrás do prejuízo, parece que eu tô sempre atrás, parece que eu tô sempre atrasada. Isso aqui, essa coisa tá vindo muito forte pra mim, assim, sabe? Eu tô deixando as minhas realizações de lado. E não é pouca coisa, não é pouca coisa. Se você usasse toda essa força aqui, ó, pra colocar como meta e colocar os seus objetivos em primeiro lugar, meu Deus do céu, é uma diferença brutal de vida em poucos meses, tá? Pro lado bom. As suas realizações, os seus objetivos sendo conquistados, sabe? Vamos ver o ambiente externo. Como é que tá a energia do ambiente externo de Gêmeos?
para agosto. 9 de paus invertido. Olha que interessante. Bem o que eu estava falando, e essa carta ela exprime isso muito bem. Que doido. É como se você sentisse que é a professora, o professor do jardim de infância, que tá todo mundo fazendo um tanto de bobagem, tá todo mundo perdido, fazendo uns troços sem pensar, e você tendo que botar ordem nas coisas. Porque, ó, o pajem de paus, ele é uma criança, né? E invertido é uma criança que só quer fazer o que quer fazer na hora, sabe? Então, assim, sei lá, como é que eu vou dar um exemplo? É aquela criança que é meio birrenta, sabe? Eu quero fazer as coisas na minha hora, do meu jeito, e eu não quero responsabilidade, eu não quero ninguém me cobrando, eu não quero ninguém em cima de mim, e sai fazendo besteira atrás de besteira, sabe? Porque não pensa. Tá vendo? É um ambiente em volta que não tem um pingo de mental. É só vontades sendo executadas o tempo inteiro. Então, às vezes, é você cuidando de um monte de gente, sabe? Falando para as pessoas se cuidarem, para quando sair de casa se cuidarem, indo buscar, indo trazer, ficando sempre em cima do que aquela pessoa está fazendo, cuidando para ela não fazer uma besteira, em cima nos estudos, cuidando de todo mundo. É como se você fosse a única pessoa que se sentisse adulta no ambiente e todo mundo fosse um monte de criança, assim, sabe? Agindo com essa imaturidade, fazendo coisas sem pensar. O pajem de paus, ele não pensa, ele é puro instinto. Deu vontade, ele vai lá e faz. E esse é seu ambiente ao redor. E você, por amor, né, tentando conduzir, apaziguar, resolver, fazer e se deixando de lado. Não, não, não. Chega, chega, chega. Nada disso. 4 de ouros invertido, né? Eu sinto assim, porque o 4 de ouros invertido, ele fala muito de egoísmo. O seu maior medo é parecer ser alguém egoísta. Ah, Ju, se eu agir como eu quero, eu vou parecer egoísta. E olha como o tarô, ele é muito sábio. Lembra que eu falei que o melhor não é bater de frente, discutir e chegar e falar, porque vocês são isso, isso, é isso, eu não posso fazer nada, né, etc e tal. Não é, é sair de fininho. É agir como você já está pensando em fazer, que é o 7 de espadas. Porque o 7 e o 2 tem muito a ver. Porque o 2, ele não se envolve. Mas ele também não fala nada do porquê que ele não está se envolvendo. Ele não vai chegar e falar assim, ó, eu não vou ajudar mais, você que se vire aí, você que se vire e dê seus pulos. Não, ele não vai fazer isso. O 2 de espadas, ele vai se afastando lentamente, ele vai deixando de se envolver. E assim, é uma questão de atitude mesmo, sabe? E aí você não precisa se preocupar em parecer egoísta. Porque você está cuidando de você, que é alguma coisa que você já quer fazer, mas tem medo de parecer egoísta. E aí você não vai parecer egoísta, porque você não está verbalizando o que você está pensando, sentindo. Você simplesmente está agindo. Ah, tô com muitas atividades, eu tô com muita coisa para fazer nesse momento. Enfim, sabe? Não precisa falar de forma aberta tudo que você está pensando e sentindo em relação a tudo isso. Principalmente porque se for uma questão voltada para o relacionamento amoroso, da convivência de vocês, realmente é uma coisa a sensação que eu tenho aqui é que você agindo dessa forma nesse mês de agosto, você já vai sentir muita diferença. E aí o esforço já vai lá para baixo e você consegue reorganizar as coisas. Então, ainda não é sobre colocar todos os seus planos em prática, é sobre fortalecer a ideia de que essas pessoas entendam de que você não está o tempo todo à disposição ali mentalmente ou fisicamente para atender as demandas e desejos de fora, tá? E aí, uma vez que isso se amenize, a partir do mês que vem você começa a colocar as coisas em ordem na sua vida, sabe? Mais um conselho para gêmeos. Mais um conselho para gêmeos. Dez de ouros. Lembra que eu falei dos planos e tudo mais? Então, aqui, o 10 de ouros ainda não é você super executando um monte de coisa. É você começando a organizar todos os princípios do que você quer na sua vida de uma forma geral. Também me fala de uma organização familiar, tá? De uma organização das pessoas que estão ali orbitando a sua vida e a sua rotina, envolve inclusive amigos e trabalho também. É uma organização do espaço e do lugar e da responsabilidade de cada um, tá? Cada um precisa fazer o seu papel. Cada um precisa fazer aquilo que
cabe no momento e que faz sentido. Então, se eu estou falando aqui para uma mãe, por exemplo, que tem 2, 3 filhos, que tá nessa coisa doida, tentando assumir tudo e resolvendo tudo, aqui é sobre cada um ter o seu espaço. Ó, eu sou a mãe, o meu papel é esse aqui, você é o pai, o seu papel é esse aqui, as crianças vão organizar desse jeito aqui, a partir de agora, a gente precisa dar uma organizada assim, sem falar diretamente a fundamento de por que você está fazendo tudo isso, mas deixando claro as coisas, sabe? Porque, ó, para a gente poder funcionar em harmonia a longo prazo, cada um precisa estar encaixadinho naquilo que, né, que lhe compete, tá? Então as crianças vão estudar, vai ser assim, vai ser assado, entendeu? Cada um dentro da sua própria realidade, né? Eu tô dando exemplos aqui. Mas é uma questão bem... É como se você pensasse assim, eu preciso fazer vista grossa e fingir que não estou vendo algumas questões para poder priorizar a minha família, para poder priorizar esse ambiente mais fechado da minha família, tá? Então, vou dar de novo um exemplo. Cuidar menos do... Gente, é um exemplo, tá? Então, cada um vai ter a sua realidade, tá? Por favor. Por exemplo, cuidar menos do tio, do vô, do primo, dessas pessoas que são mais distantes, digamos assim, e focar naquele círculo que realmente faz parte do seu dia a dia e que é de fato a sua responsabilidade, que é, por exemplo, filhos, tá? Filhos, marido, esposa, que é aquele círculo menor, porque para não diluir essa energia para um monte de lugar, daqui a pouco se perder. Ju, eu nem sei quais são meus planos, eu nem sei o que eu quero fazer, eu tô vivendo assim, ó, na correria do dia, sabe? Tô vivendo um dia de cada vez porque eu não tenho nem tempo de pensar no que eu vou fazer amanhã, no que eu quero para minha vida, para os meus filhos, entende? Vamos ver aqui o que mais. O que Gêmeos consegue no fim das contas? Seguindo esse conselho, o que vem para Gêmeos? Ó, o Rei de Paus é essa coisa que eu tava falando, que eu tava sentindo, que é ser o líder, porque assim, o líder, ele não vem e fica resolvendo pontualmente as questões de cada um. Ele lidera e mostra através do exemplo. Então, lembra que eu falei, vamos organizar esse negócio aqui, vamos fazer a coisa funcionar, cada um tem o seu papel. Isso é muito coisa de líder, né? Vamos espalhar as coisas, organizar o quadro aqui, porque se a cada 5 minutos alguém vai perguntar pra mim o que faz, como é que faz e como que resolve, sabe? Tipo, você acorda, já tem 1000 coisas na sua cabeça. Ah, o que eu vou fazer de almoço, como é que eu vou conciliar a rotina com meu marido pra gente trabalhar, como que vai ser as crianças, quem que vai ficar, quem que vai olhar em qual horário. É como se tudo fosse você decidindo o tempo inteiro. Não, é muita estafa mental. Aqui é sobre a liderança. Vamos organizar todo mundo. Quem é adulto, né? Vamos sentar e organizar aqui a rotina de todo mundo. E depois a gente passa isso para quem é criança e que realmente não precisa dessa coordenação dos adultos para funcionar. Tô dando muito exemplo de família, que saiu pajem, namorados, 10 de ouros e tal. Mas, enfim, né? Vocês podem observar que essa é a base da coisa, essa é a energia, né? E você pode transferir ela para outras questões. Talvez você esteja num ambiente profissional onde está todo mundo muito solto, sem saber o que fazer, fazendo o que dá na telha, sem responsabilidades e tudo sobrando para você tendo que dar conta de tudo. Então aqui é sobre também organizar isso, falar, ó, eu não vou mais fazer parte, eu não vou mais me envolver, eu vou fazer só o meu papel, tá? Aqui o 4 de espadas, ó, descanso. Gêmeos do céu, vocês precisam descansar, gente. Descansar mental e fisicamente, tá? Tá confirmado aqui. É um descanso mental e físico. É necessário tirar um tempo para vocês. E esse tempo para vocês não é nem sobre desligar e deixar a coisa acontecer, não é. Esse tempo ele acontece a partir desse cada um faz o seu papel, sabe? Cada um faz o seu papel. E é um momento desafiador, porque assim, é preciso ter coragem mesmo para fazer mudanças, é preciso ter coragem para enfrentar a vida, para fazer transformações, para colocar as coisas para funcionar. Não é uma coisa fácil, porque a gente desagrada muito o ambiente quando a gente faz isso, principalmente um ambiente onde está todo mundo acostumado a você ser o centro que organiza tudo, e que realiza, e que faz, e que bota para acontecer, sabe? E aí quando isso para de acontecer, é um baque inicial e que precisa dessa readaptação. Né? Então, colocar, por exemplo, o filho maiorzinho aí para lavar a louça, para dar uma ajudada, né?
Enfim, são pequenas coisas. Gente, essas mudanças não necessariamente são coisas grandes, não, tá? Às vezes são muitas mudanças pequenas que acumuladas dão uma grande diferença, sabe? Atividades. O outro tira o lixo, o outro arruma o quarto, o outro dá comida pro cachorro, e assim a gente vai organizando aqui, tá? Porque eu sinto que é como se a vida estivesse atropelando vocês e vocês não tivessem nem tendo tempo de organizar para onde vai, como é que vai, por que que vai, sabe? E eu sinto essa necessidade no coração de vocês, de ter um olhar ali, ó, mais organizado, conseguir olhar alguma coisa e ver o futuro, sabe? Ficar vivendo a vida assim, no dia, no que tem no dia, no que dá para fazer na hora, para vocês é um pouco agoniante, tá? Eu vou tirar aqui o oráculo dos anjos do romance. O que os anjos do romance têm a adicionar na leitura de Gêmeos para agosto? Uma mensagem para o amor, para os relacionamentos. Vamos ver. Amor, relacionamentos para Gêmeos em agosto. Nós temos aqui. Esse pode ser o escolhido. Você já conhece o seu par romântico que procura. Olha que interessante. Então, para quem está casado, o par romântico já está aí, né? E para quem está solteiro, tem aqui essa mensagem. Você já conhece a pessoa que é a pessoa ideal, né? O ideal, a ideal. Interessante, hein? Se você não conhece ninguém, Ju, não tem ninguém aqui no meu radar, eu tô só vivendo a vida e não tô pensando nisso, e tô solteira, então realmente não é pra você essa mensagem, tá? Então aí, vamos ver nos próximos meses o que que aparece, tá? E uma mensagem de autocuidado, de amor próprio, algo que ajude Gêmeos aí durante o mês de agosto, algo que esteja faltando fazer, algo que precise de uma atenção, de um carinho, de um cuidado. Em agosto, vamos ver. Escreva uma lista da gratidão. Escreva uma lista relacionando as coisas pelas quais você é grata, as coisas que engrandecem o seu coração, as coisas que já foram construídas e que você não precisa mais correr atrás para ter. Tá? A sua base, a sua solidez, o que inclui as pessoas que são parceiras de vida aí para você, o que inclui as coisas que você tem, as escolhas que trouxeram frutos duradouros na sua vida. Sabe por quê? Eu sinto que essa energia aqui é como se você precisasse de uma confirmação do quanto você é capaz de fazer bons planos e conseguir resultados com esses planos que você faz. É para você mostrar para você mesma que a sua estratégia, que a sua capacidade mental, ela é muito rica e que se você fortalecer isso na sua vida pessoal, nos seus objetivos, você vai ter cada vez coisas melhores. Talvez isso para você seja algo tão automático que você nem dê conta do quão importante, do quão precioso isso é, ó. Do quanto isso é precioso, sabe? Então, não é à toa que todo mundo corre atrás de você para resolver os problemas, porque você é uma pessoa que sabe resolver problemas, né? Então, eu sinto que essa lista da gratidão é isso, é você poder repassar novamente pela sua história, sabe? De uma forma, nem que seja superficial, se você tiver um tempo de fazer de forma mais profunda, melhor ainda, mas olhando os tópicos principais, sabe? Do quanto as suas escolhas e a sua capacidade de estratégia te levou longe, do quanto isso trouxe construção para você. Tá bom? É isso, Gêmeos. É isso. Gostei muito da leitura, espero que vocês também, tá bom? Fiz de todo o coração. Fiquem com Deus, se cuidem e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.